Deus, irmãos. Amém? Boa noite a todos, amém? Amém? Você pode tomar o seu assento aí, querido? Glória ao nome de Jesus. Está no retorno aqui para mim? Não? Pode baixar para mim um pouquinho aqui. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, amém? Você que tem Bíblia, irmão, abra ela comigo. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, do verso 17 em diante. Efésios 4, verso 17 em diante. Glória a Deus. Tá bom. Efésios 4, 17. Se você não tiver Bíblia, irmão, nós passamos aqui sempre aqui na projeção, também facilita para os irmãos acompanharem conosco. Mas você que tem Bíblia, abra ela e fique com ela aberta no texto, se possível. Efésios 4, 17. Lembrando que nós estamos numa série, na carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós vamos falar sobre um novo estilo de vida. Falamos sobre unidade, 2 domingos, e hoje nós vamos falar sobre um novo estilo de vida que é proposto aos cristãos. Efésios 4, 17, amém? Acompanhe comigo, diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão? Pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, de toda raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Amém, meus irmãos? Feche os olhos, nós vamos orar ao Senhor antes de pregarmos a sua palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite que nós, pela sua graça e misericórdia, podemos estar aqui, Senhor, como igreja, Senhor, louvando o teu nome, bendizendo quem tu és e ouvindo da tua santa palavra, Senhor. Que no santo nome de Jesus o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite, Senhor. Trazer, Senhor, a revelação da tua palavra ao nosso entendimento, Senhor. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso coração para a tua palavra, Senhor. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, no final dessa noite. E que vidas possam sair daqui, Senhor, desafiadas a uma vida totalmente diferente, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e assim nós queremos te pedir que o Senhor fique conosco nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre um novo estilo de vida, amém? Quem é cristão é convidado a viver um padrão de vida diferente, irmãos. Veja bem, o nosso padrão não é o padrão comum. Nós somos convidados a um padrão totalmente diferente de vida, irmãos. Há um estilo de vida que o cristão vive.
a um estilo de vida que o cristão leva. E veja bem, irmãos, nós não precisávamos nem pregar, só a leitura desse texto aqui já seria suficiente para nós. Nós poderíamos fechar ela e ir para casa e dizer: será que eu estou vivendo conforme a palavra de Deus pede que eu viva? Nós somos convidados, irmãos, a esse estilo de vida diferente. Quando a gente prega, irmãos, da forma que a gente tem pregado aqui expositivamente, a gente fica preso num cercado, a gente não consegue fugir de determinadas passagens, porque a gente acaba sonegando a palavra de Deus se a gente foge de determinadas passagens. Então quando a gente pega um livro que nem Efésios, e a gente pega ele no capítulo 1, e a gente vai expondo ele, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a gente não vai conseguir esconder os textos difíceis de serem ouvidos e ensinados, irmãos. Então veja bem, que você possa hoje aqui, irmão, receber a palavra que vai ser pregada aqui como palavra de Deus e não como palavra do pastor. O que o pastor vai fazer aqui apenas é explicar o texto que ele leu e levar ele à aplicação na sua vida. O que eu garanto para você, irmão, é que você vai sair daqui hoje desafiado, confrontado, mexido a olhar para a forma que a sua vida está e para como você tem vivido. E esse é o meu objetivo essa noite, irmão. É tentar tirar você, sabe, da zona de conforto que você possa estar. É tentar fazer você olhar para dentro do seu coração e usar a palavra de Deus como um espelho para você, para que ela filtre a sua vida e mostre a você, como ela mostrou a mim hoje, aonde eu preciso ainda melhorar como um cristão. Nós somos chamados, irmãos, a esse novo estilo de vida. Nós pregamos Efésios do capítulo 4, do versículo 1 ao 16, durante 2 domingos. E Paulo ali, ele falou sobre a unidade. Nesse texto que a gente leu aqui, sabe sobre o que Paulo vai falar? Sobre a pureza da igreja, sobre a vida pura que os crentes devem ter, sobre a vida santa que os cristãos devem levar. Assim como a unidade é um propósito de Deus, a pureza da igreja também é um propósito do Senhor. A unidade é um propósito, mas a pureza também é. Se você observa, irmãos, lá no verso 17, na minha Bíblia diz assim, na sua Bíblia vai dizer talvez portanto, e essas são palavras que Paulo ele usa bastante a partir do capítulo 3 de Efésios para frente. Paulo ele usa as expressões portanto, assim, logo aqui no começo do versículo 17 ele vai dizer portanto, e essas expressões portanto, pois, por essa razão, elas são repetidas com frequência em Efésios. Paulo repete elas com frequência. Era como se Paulo estivesse dizendo assim, preste atenção aqui, era como se Paulo estivesse dizendo assim: eis o que Cristo fez por vocês, portanto, eis o que vocês têm que fazer em resposta ao que Cristo fez por vocês. Eis como os gentios vivem, eis o que Jesus fez, portanto, agora vocês devem dar uma resposta ao que Cristo fez. Vocês devem viver de acordo com o padrão, por aquilo que Cristo fez por vocês. Preste atenção, meu irmão. A vida com Cristo não é apenas uma vida de benefícios. As pessoas, elas querem os benefícios que Cristo pode dar a elas: perdão, salvação, regeneração. E muitos estão apegados nos benefícios. Só que deixa eu falar algo para você: a vida cristã é muito mais responsabilidade do que benefício. Jesus não salva ninguém para viver na inutilidade. A pergunta que eu faço para você: você tem assumido a sua responsabilidade como um cristão? Ou as suas responsabilidades como um cristão? Tiago, irmãos, 1:22 vai dizer que nós devemos ser praticantes, que nós devemos praticar a palavra, que nós devemos nos dedicar, buscar, nos esforçar a praticar a palavra e não apenas a ouvir ela. E sabe o que significa ser praticante? Assumir a sua responsabilidade como cristão, assumir o seu compromisso como um cristão. O fato de termos sido chamados por Cristo deve servir de motivação, irmãos, para andarmos em unidade. Só que o fato de termos sido ressuscitados dentre os mortos deve ser motivo para andarmos em pureza, ou como Paulo vai falar diversas vezes, em novidade de vida. Como um cristão anda? Em novidade de vida. Como é a vida de um crente? É uma nova vida. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Todas as coisas foram feitas novas.
E é para isso que nós somos convidados, irmãos, para andar em novidade de vida, para andar em um padrão de vida diferente, para andar em nova vida. Veja bem, nós somos chamados para esse novo estilo de vida. Chamados. Sabe para que Jesus está nos chamando? Para abraçar um novo estilo de vida, para viver de acordo com aquilo que Ele nos chamou. Como Ele diz lá no verso 4, no verso 3, viver de forma digna com a vocação que fomos chamados. Nós somos chamados para isso, irmãos, para um novo estilo de vida. Talvez a pergunta que fica para nós é: como eu vivo esse novo estilo de vida? De que forma eu vivo esse novo estilo de vida? E é isso que Paulo vai falar aqui nesse texto. Veja bem, irmãos, Paulo ele vai enfatizar, ele vai ter 3 ênfases aqui nesse texto. Ele vai enfatizar 3 coisas. E as 3 ênfases de Paulo, elas nos ajudarão a abraçar de forma mais firme esse novo estilo de vida. Pastor, como eu vivo um novo estilo de vida? O que é necessário para viver um novo estilo de vida? Primeira coisa, para se viver um novo estilo de vida, é necessário uma clara ruptura com os velhos costumes pagãos. É necessário uma clara ruptura com a velha vida, com os velhos hábitos, com as suas antigas práticas. Como eu vivo em novidade de vida? Abandonando as práticas que você tinha no passado, abandonando os atos que você tinha no passado, rompendo de forma clara com todas as atitudes pagãs, os costumes pagãos do passado. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 17, 18 e 19. Depois nós vamos descompactar eles um pouco mais, mas olha o que ele diz: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como os pagãos, não vivam mais como vocês viviam há 10 anos atrás quando não conheciam Jesus. Não vivam mais as mesmas práticas, não vivam mais nos mesmos hábitos, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. O que Paulo afirma aqui, irmãos, é que os seus leitores, que eram gentios, que ele está escrevendo para um povo que era gentil, sabe o que Paulo está fazendo? Ele está afirmando de forma solene no Senhor. Ele diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor. Ele está afirmando de forma solene que os seus leitores gentios, como parte da nova criação, não deviam mais viver como gentios. Veja bem, irmãos, isso parece que é carta marcada, né? Parece que o pastor não está falando nada de novo aqui. Eu sei que um cristão tem que viver como um cristão, só que essa mensagem, irmão, ela está sendo cada vez mais diluída, ela está sendo cada vez mais apagada. Então quando a gente vem e diz: olha, você é um cristão, você não pode viver como um gentil. Um cristão não vive como um pagão, um cristão não vive como um gentil, um cristão não vive nos velhos hábitos e nas velhas práticas. Ainda, irmãos, que isso esteja se tornando cada vez mais normal. Veja bem, isso tem se tornado normal. O que, pastor? O cristão viver como um pagão. Sabe o que tem se tornado normal? Um cristão viver como um gentil. Isso tem se tornado normal, irmãos. E ainda que isso se torne cada vez mais normal, nós precisamos lembrar que os cristãos não devem viver o padrão de vida dos incrédulos ao seu redor. Não devem. Eles não abraçam o padrão de vida dos incrédulos ao seu redor. Eles não vivem nas práticas pagãs, na vida pagã. Veja bem, irmão, a vida cristã começa com arrependimento. Aonde começa a vida cristã? Com arrependimento. O que é arrependimento? Basicamente mudança de mente, mudança de mentalidade. Então quando uma pessoa se arrepende, a sua mentalidade é transformada. E porque a sua mentalidade é transformada, as suas práticas são transformadas. Consequentemente, quem se diz cristão e não mudou as práticas é porque nunca se arrependeu. Porque se tivesse se arrependido, não estaria fazendo o que não deveria fazer.
Arrependimento, irmãos, é mudança de mente, mudança de mentalidade. Toda a vida da pessoa, veja bem, toda a vida da pessoa precisa ser mudada. Toda. Jesus não transforma ninguém pela metade. Jesus não faz a sua obra pela metade. Quando uma pessoa é transformada, ela se arrepende, toda a sua vida é mudada. Todos os seus hábitos começam a ser transformados. Toda a vida da pessoa precisa mudar quando ela confia em Cristo, incluindo seus valores, suas metas e seus conceitos de vida. E a ordem de Paulo é clara: não andem mais como gentios. Veja bem, meu irmão, agora você é crente, amém? Eu espero que você seja. Agora você é crente, e como um crente você precisa ser diferente. Você é crente, irmão, e porque você é crente, você é diferente da maioria das pessoas da sua volta. E é isso que você precisa compreender, é isso que eu preciso compreender. O crente é uma pessoa diferente. Ele precisa ser uma pessoa diferente. Você precisa ser diferente, eu preciso ser diferente. Sabe qual é o mal do nosso tempo? Cristãos nominais. E o que é o cristão nominal? Ele diz que é cristão, mas vive como um pagão. O que são os cristãos nominais? Ele diz que é crente, mas não é, porque a sua vida não vive uma vida de crente. Qual que é o mal do nosso tempo? É que todo mundo é evangélico, mas pouca gente é crente. Pouca gente é crente, irmão. Porque veja bem, ser evangélico se tornou motivo de ser igual a todo mundo. Só que o crente, ele não é igual a todo mundo, ele é diferente. Ele vive de uma forma diferente. O mal do nosso tempo é o cristianismo nominal. E as pessoas dizem: qual a sua religião? Eu sou evangélico. Você é, só até batizado. Tá, mas e a vida? A vida é de cristão, irmão. O testemunho é de cristão. As práticas são práticas cristãs. Para que você, irmão, não caia nessa cilada de ser um crente nominal e viver de forma pagã, veja bem, é útil você aprender de forma bíblica como os gentios vivem. Veja bem, nós precisamos saber como os gentios vivem, para que a gente não viva como os gentios. E sabe o que Paulo vai fazer? Ele vai deixar claro qual é o estilo de vida dos gentios. As 7 atitudes que descrevem a vida de um gentio. As 7 práticas que Paulo vai falar aqui, que elas demonstram como um gentio vive. E observe isso, irmão, para que você não viva como um gentio, para que você não faça o que o gentio faz. A primeira delas: um gentio vive na vaidade de seus próprios pensamentos. Olha o que vai dizer o verso 17, na parte B: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis, ou na vaidade de seus pensamentos. Como um gentio vive? Ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos. Os cristãos, irmãos, eles pensam de forma diferente das pessoas não salvas. Eles pensam de maneira diferente. O pensamento dos pagãos é um pensamento fútil, é um pensamento tomado de vaidade, é um pensamento tomado de soberba e tomado de arrogância. Então, qual a primeira característica que demonstra uma prática gentia? A vida, a prática e os pensamentos, irmãos. A vaidade dos seus próprios pensamentos. Segunda atitude de um gentio vive com um entendimento obscurecido. Seu entendimento está escuro. O evangelho não consegue resplandecer ali. Pode pregar, irmão, pode pregar, pode dar a Bíblia, pode tentar abrir a cabeça e botar dentro, não entra, porque o entendimento está obscurecido. É o que Paulo vai dizer no verso 18, a parte A, ele vai dizer assim: a mente deles está mergulhada na escuridão. Como o gentio vive? Com o entendimento obscurecido. Os gentios pensam que são iluminados porque rejeitam a Bíblia. Eles pensam que são iluminados porque rejeitam a Bíblia e o conhecimento de Deus, e porque eles creem, irmãos, na última filosofia da moda, quando na realidade eles estão em trevas.
Os gentios, eles se encaixam no que Paulo fala em 2 Coríntios 4, 3, 6. Eles têm o seu entendimento cegado pelo Deus desse século. O evangelho não consegue resplandecer ali porque o diabo cegou o entendimento deles. Eles até ouvem, eles até sabem, eles até conhecem, mas não surte efeito na vida deles porque o seu entendimento está obscurecido. Terceira atitude de um gentil. Um gentil vive separado da vida que Deus concede. Olha o que vai dizer o verso 18 ainda. Na parte B vai dizer assim: tornaram-se, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Como estão os gentios? Sem esperança no mundo, sem Deus no mundo. Eles estão alienados da vida de Deus, eles vivem separados de Deus, adoram outros deuses e abandonaram o Deus vivo. Quarta atitude de um gentil vive na ignorância. Olha o que vai dizer o verso 18 ainda, vai dizer: eles andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes. Os gentios vivem na ignorância, irmãos. A verdade e a vida andam sempre juntos, sempre. Verdade e vida andam juntos. Se cremos na verdade de Deus, recebemos a vida de Deus. Veja bem, se você crê no evangelho, você recebe a vida de Deus. Se você crê no evangelho, você é regenerado. Se você crê no evangelho, você nasce de novo por meio do Espírito. Mas se você rejeita o evangelho também, irmãos, você acaba sendo rejeitado por Deus. Acaba vivendo na ignorância a respeito de quem Deus é. Acaba vivendo uma vida totalmente nas trevas. Quem não conhece a Deus é escravo da ignorância. A quinta atitude que demonstra uma vida gentia: os gentios vivem com o coração endurecido. Olha o verso 18 que vai dizer que eles são ignorantes e endurecem o coração para Deus. Os gentios, eles possuem um coração duro, irmãos, sabe? É duro, a semente é semeada, mas o solo é rochoso, não penetra, não entra, não consegue germinar. A semente está ali sendo lançada, ela está sendo pregada, a palavra está sendo comunicada, mas não desce para o coração. Por quê? Porque o coração está duro. O coração é um coração de pedra. Quando Paulo fala de dureza aqui, a palavra dureza aqui, ela significa petrificar. É um coração petrificado. É um coração, irmãos, duro, insensível, não sente nada, perdeu a sensibilidade. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que a mente dos gentios se tornou dura como pedra. A sua consciência está cauterizada. É duro, a consciência é cauterizada, o coração é duro. Pode falar de Deus, pode pregar, irmão. Você pode dizer aqui, ó, irmão, está aqui, ó, Jesus fez isso por você, você precisa viver essa vida. A pessoa diz: não, eu sei, eu já ouvi falar disso um dia. Não, eu conheço tudo que tu está me falando aí. Pois é, mas e aí? Não, eu não quero isso. Eu não quero essa vida, eu não quero esse estilo de vida. Nesse coração duro como pedra não há lugar para Deus, irmãos. Não há nada que procede de Deus. Veja bem, William Barclay, ele vai dizer assim: o horrível do pecado é seu efeito petrificador. Sabe qual a coisa mais terrível do pecado? É que o pecado, ele nos torna duros de coração. O pecado, ele nos faz ficar insensíveis, irmãos. O pecado, ele petrifica o nosso coração. E isso é o horrível do pecado. Ele tem um efeito petrificador. Preste atenção nisso aqui, meu irmão, preste atenção. No começo, quando a pessoa peca, ela sente vergonha ao pecar. Só que depois, irmão, ela perde o pudor, ela perde o temor e ela perde o horror. E sabe o que acontece? Ela começa a pecar sem remorso. O pecado se torna comum. E é isso que o pecado sempre vai fazer. Todas as vezes que nós pecamos, irmão, sabe o que acontece? No começo a gente sente vergonha do pecado. Só que a tendência é que a gente continue a pecar, e a gente perca o temor, perca o pudor, perca o horror, e peque sem ter vergonha nenhuma de pecar. Peque, irmão, sem se preocupar com o que vai acontecer. Sabe o que é isso? Consciência petrificada.
coração endurecido. Veja bem, quero contar uma história aqui para você, para ilustrar um pouquinho isso que eu estou falando. Talvez vai ficar um pouquinho mais claro. Há uma história, irmãos, que ilustra bem o processo de petrificação. É uma história, uma lenda, que é a lenda, irmãos, a história, uma lenda que fala da dependência do álcool. Preste atenção nisso aqui. Há uma história, uma lenda que é contada que fala a respeito da dependência do álcool. Diz a história que o álcool, isso é uma história, que o álcool é uma composição formada pelo sangue do pavão, o sangue do leão, o sangue do macaco e o sangue do porco. Preste atenção nisso. Quando uma pessoa, irmão, ela começa a beber, ela sente-se bonito e atraente como um pavão. Depois ela se sente forte e corajosa como um leão. Na sequência, o que acontece? Ela começa a ter atitudes de macaco. E sabe como ela termina? Como um porco, rolando na lama. Esse é o mesmo processo do pecado. É o mesmo processo que o pecado ele exerce. Veja bem, irmãos, o estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza pelo pecado. O pecado no começo, a gente começa a pecar e a gente se sente feliz com ele. Depois a gente fica fortinho, sabe, corajoso. Começa a ter atitudes erradas no final. No final estamos rolando na lama, irmão. No final nós estamos chafurdando na lama, brincando na lama e achando que está tudo certo. E esse processo ele é bem lentinho, a gente não vê ele acontecendo. Quando a gente menos espera, a gente está na lama. Quando a gente menos espera, a gente está onde Deus não nos criou para estar. Veja bem, um crente, Charles Spurgeon diz isso. Um crente, ele cai na lama, mas ele não fica como um porco chafurdando na lama. Ele levanta rapidinho, irmão. Ele não fica lá rolando no pecado. O pecado ele é um acidente para ele. E é exatamente esse o processo do pecado. O estágio final dessa escalada é a perda total da tristeza pelo pecado. A consciência ela é abafada, a mente ela é cauterizada e o coração ele é endurecido. Qual que é o passo seguinte? O passo seguinte desse é conduta vergonhosa, sem qualquer preocupação pessoal. Depois de passar pelo processo, como é que a pessoa começa a viver? De forma vergonhosa. Só que ela não tem mais vergonha de viver daquela forma. Ela vive daquela forma, ela faz o que faz e ela fala como muito crente fala: a vida é minha, o que eu faço não interessa para ninguém. Afinal de contas, ninguém paga as minhas contas. Essas palavras são muito bem faladas, mas não cabem na boca de um cristão. Porque um cristão, o que ele faz deve trazer preocupação de como ele está testemunhando diante de outras pessoas. Esse é sempre o processo, irmãos. O pecado ele começa de forma alegre, ele termina de forma desastrosa, irmão. De forma destruidora. O passo seguinte é a conduta vergonhosa, sem qualquer preocupação. Usando o slogan desse tempo: a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entendo. Ninguém tem nada a ver com isso. Essa frase, irmãos, essa frase é famosa. Ela está na boca dos pagãos, mas jamais na dos cristãos. Jamais. Jamais. Veja bem, o que um cristão faz interessa. O que o cristão faz importa. Sabe por quê? Porque o cristão ele está testemunhando e as pessoas estão olhando para como um cristão está vivendo. Então importa e muito, irmão. Veja bem, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, a igreja tem a ver, o evangelho tem a ver, o Senhor tem a ver. O seu testemunho, ele vale muito, se você está vivendo para a glória de Deus. Então veja bem, irmãos, há ainda um sexto estágio, uma sexta atitude. O gentio vive em função dos prazeres sensuais, que é o que vai dizer lá no verso 19. Tornaram-se insensíveis e vivem em função dos prazeres sensuais. Veja bem, nada refreia um gentio de satisfazer seus desejos imundos. Eles fazem o que querem fazer. Eles vão até a última consequência para fazer e desfrutar dos seus desejos. A palavra prazeres sensuais aqui, ou devassidão,
que na sua Bíblia provavelmente é essa, fala de uma disponibilidade para qualquer prazer. Então veja bem como um gentil está vivendo em função dos seus prazeres. Ele está vivendo em função de satisfazer as suas vontades carnais. As pessoas sempre procuram ocultar seus pecados. Amém? Todo mundo esconde seu pecado, ou tenta esconder ao máximo. Só que, irmão, aquele que vive a sua vida em função dos prazeres sensuais, ele não está preocupado em esconder nada. Ele está preocupado em fazer e deixar bem à vista o que ele está fazendo, sem vergonha nenhuma, sem medo de nada, irmão, sem preocupação nenhuma. A pessoa devassa é aquela que perdeu totalmente a vergonha e já não se importa mais com a opinião dos outros. A sétima e última atitude de um gentil é que os gentios estão entregues à avidez, que é o que Paulo vai dizer lá no fim do verso 19, e praticam avidamente toda espécie de impurezas. A palavra avidez aqui, irmãos, ela traz o sentido de desejo ilícito de possuir o que pertence a outro. É o desejo irresistível de ter aquilo a que não se tem direito algum. O que é a pessoa ávida? A pessoa ávida, ela possui uma cobiça feroz, e ela usa de todos os meios possíveis para se aproveitar do seu próximo. O que é avidez? É defraudar o outro com inteligência, sabe? É ser esperto para conseguir o que não é lícito. Irmãos, esse é o retrato do mundo em que nós vivemos. Quando nós olhamos para essas 7 atitudes, sabe o que nós vemos? O mundo onde nós estamos. A maioria das pessoas vive dessa forma. Sabe o que nós vemos? Que o pecado é propagado, irmão. Você olha nos outdoors, pecado propagado. Você olha na televisão, o pecado sendo propagado. Você abre o seu celular, o pecado sendo propagado. Esse é o mundo que nós vivemos, irmãos, aonde nós somos todos os dias tentados ser influenciados a pecar, empurrados a pecar, aonde a propaganda liberada do pecado sem nenhuma vergonha. O pecado é pregado e ensinado sem nenhuma vergonha hoje, irmãos, sem nenhuma vergonha. As pessoas hoje, elas não têm mais vergonha, irmãos. Hoje está tudo liberado para aqueles que vivem uma vida ímpia, para aqueles que vivem como os pagãos. A nossa sociedade está moralmente falida. Sabe o que nós vivemos? Nós vivemos a falência moral da sociedade. Esse é o tempo que nós vivemos. Veja bem, os princípios, irmãos, eles estão sendo arrancados. Aquilo que é eterno, que está escrito, que para nós, irmãos, é a palavra de Deus, hoje tem se tentado destruir isso a cada dia. Há uma falência moral na sociedade. Nosso mundo está falido moralmente. A questão é, nesse mundo falido, irmão, quem vai ser cristão? Quem está disposto a viver o Evangelho? Veja bem, nesse mundo falido, você é Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou você é o resto da turma? Você é aquele que se dobra quando todo mundo manda se dobrar? Ou você é aquele que diz não adoraremos outro Deus, não desobedeceremos o nosso Deus, não faremos nada contrário ao que nosso Deus ensina? Quem é você nessa história, meu irmão? Você é aquele que tem se dobrado à falência moral dos nossos dias? Ou você é um remanescente? Alguém que está dizendo, não me dobrarei, não viverei dessa forma, na minha casa não será assim, na minha família não será assim, no meu casamento não será assim, na forma que eu vou viver não será assim. Quem é você? Veja bem, irmãos, há uma teologia liberal tomando conta das igrejas. Há um liberalismo teológico que tem invadido as igrejas. E veja bem, cuide quem você ouve, cuide o que você lê, cuide o que você estuda, porque você inconscientemente pode estar sendo conduzido a isso. Mas quem é você? Você é aquele que se dobra diante da estátua, ou aquele que resiste até o fim com seus valores e princípios? O nosso mundo, irmãos, está moralmente falido. E deixa eu falar algo para você, não há acordo com as práticas pagãs desse mundo. Não há acordo, irmão. Não há acordo. Eu não faço acordo com esse mundo, irmão.
Um crente não dá as mãos para as práticas desse mundo. Se a Bíblia diz que é pecado, nós chamamos de pecado, doa quem doer, irmão. Se a Bíblia diz que vai para o inferno quem pratica tais práticas, nós vamos afirmar o que a Bíblia afirma: doa a quem doer, meu irmão. O problema é que nós não queremos isso. Nós não queremos problemas, nós não queremos discussões, nós queremos ser queridos por todo mundo. Um cristão não será querido por todo mundo, não será. Na verdade, irmãos, os cristãos, eles incomodam esse mundo. E deixa eu falar para você, nós não podemos dar as mãos para os princípios pagãos desse mundo, não. É pecado? Nós vamos dizer que é pecado. Não chamaremos pecado de erro, pecado é pecado. Nós precisamos ouvir sobre isso, porque é isso que pode nos transformar de fato. Não há acordo com as práticas pagãs desse mundo. É necessário uma ruptura total com os velhos costumes pagãos que tínhamos antes de Cristo. Se nós desejamos viver esse novo estilo de vida proposto por Cristo, nós precisamos romper, irmãos. Nós precisamos ter uma ruptura total com a velha vida que tínhamos. Há uma segunda ênfase que Paulo vai dar aqui. Além de uma ruptura total com as práticas pagãs que nós tínhamos na velha vida, Paulo ele vai enfatizar a segunda coisa que nós precisamos para viver um novo estilo de vida. Nós só conseguiremos viver um novo estilo de vida abraçando a verdade tal como ela é em Jesus. Sabe como nós podemos viver um novo estilo de vida? Abraçando a verdade como ela é. Veja bem, não diluindo o Evangelho, não desmanchando o Evangelho, mas abraçando ele como ele é, abraçando a verdade como ela é, abraçando as Escrituras como elas são. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 20 a 24. Depois de falar como os gentios vivem, ele vai dizer assim: mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Os gentios vivem assim, mas vocês não aprenderam isso. Vocês não vivem como os gentios. A vida de vocês é uma vida diferente, mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Como nós podemos viver um novo estilo de vida? Rompendo com os velhos costumes pagãos que nós tínhamos antes, abraçando a verdade tal como ela é em Jesus. Paulo ele faz aqui, irmãos, um contraste entre a vida do crente e a vida do ímpio. Os ímpios vivem assim, mas vocês não. Os ímpios fazem isso, mas vocês não. Os ímpios têm essas práticas, mas vocês não. Não, mas eu queria viver só um pouquinho assim. Não, você não vive assim. Eles andam dessa forma, mas vocês não aprenderam isso de Cristo. Vocês não andam como os ímpios andam. É importante notar, irmão, que Paulo vai dizer sobre aprender de Cristo e não sobre aprender sobre Cristo. Veja bem, ele vai dizer ali: assim eu lhes digo com a autoridade, versos 20, mas foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Em algumas traduções, com Cristo. Aprender de Cristo fala de um estreito relacionamento com Ele. Aprender sobre Cristo fala sobre aprender e ter informações sobre Ele. Veja bem, uma pessoa pode ter informações sobre Jesus e não ser salva. Ela pode conhecer tudo sobre as Escrituras e não ser salva. Saber sobre quem Cristo é não é o mesmo que ter um relacionamento com quem Cristo é. São duas coisas distintas. Pastor, eu devo ter muita informação de Jesus? Muita. Eu devo estudar a Bíblia, pastor, todo dia. Eu devo ler e conhecer teologia, pastor, o máximo que você puder. Só que só isso não é suficiente, porque está cheio de ateu que leu a Bíblia toda. Veja bem, está cheio de teólogos que eles ensinam as Escrituras, mas não creem no Deus das Escrituras.
Há seminários lotados de professores, que eles ensinam sobre Deus, mas eles não creem no Deus que eles ensinam. Então veja bem, conhecimento é importante. Saber sobre quem Cristo é importante, mas nós precisamos casar isso com uma vida de devoção. Nós precisamos fazer teologia de joelhos. Nós precisamos estudar a palavra de joelhos. Nós precisamos conhecer a Cristo de joelhos. Nós precisamos saber muito a respeito de quem Cristo é, o que Cristo fez, mas nós precisamos conhecer a Cristo de forma íntima, irmãos. Nós não podemos ser aqueles que conhecem sobre Cristo, mas não conhecem quem Cristo é. Paulo diz que Cristo é o conteúdo, o mestre e o ambiente do ensino. Olha o que diz o verso 1: uma vez que vocês ouviram falar de Jesus, conteúdo, foram ensinados sobre a verdade que vem dele, ou seja, o mestre, que vem dele, o mestre e o ambiente. Cristo é essas três coisas. Ele é o mestre que nos ensina, ele é o ambiente onde nós aprendemos numa vida de comunhão, e ele é o conteúdo daquilo que nós aprendemos, conteúdo da mensagem, irmãos. Quanto mais você conhecer a palavra de Deus, mais você conhecerá o Filho de Deus. Veja bem, irmão, preste atenção aqui. O cristão, ele deve saber das coisas da palavra. Amém? Deve saber. Um crente deve saber responder o porquê crê em Jesus. Por que você crê em Jesus? Você tem que saber responder sobre isso. Um crente, irmãos, ele deve saber das coisas da palavra. Ele deve crescer no seu conhecimento de Cristo a cada dia. Todos os dias, dia após dia, crescendo em conhecimento. Cremos na verdade e recebemos vida. Por isso já não andamos mais com o estilo de vida deste mundo. A nossa experiência de salvação, irmãos, ela resulta numa nova posição diante de Deus. A conversão inicial, ela deve ser, irmãos, continuada pela conversão diária. Veja bem, uma pessoa ela se converte inicialmente e ela continua se convertendo diariamente. Nós podemos chamar essa conversão diária de santificação. Todo aquele que se converteu e creu em Jesus, ele está se convertendo diariamente, está crescendo em santidade. A conversão inicial é seguida pela conversão diária. Do contrário, não houve conversão, apenas emoção. Conversão diária, a conversão inicial é seguida de conversão diária. Se não há conversão diária, se não há crescimento em santidade, não houve genuína conversão. Porque todo aquele que converteu realmente, ele está crescendo. Uns mais, outros menos, uns mais rápido, outros mais devagar, mas em algum nível está crescendo em santidade, em conversão diária. Por isso nós temos que ter o cuidado, irmão. O cuidado para não achar que nós, de fato, somos convertidos se não estamos crescendo numa vida de santidade. Veja bem, irmãos, está cheio de pessoas que se emocionam com Jesus. Cheio. Está lotado de pessoas que se emocionam com Jesus. Elas gostam de ouvir o pregador do banquinho fazer elas chorarem. Só que veja bem, irmão, choro não determina a conversão. O que determina a conversão é arrependimento. Arrependimento é mudança de mente é mudança de prática de vida. E se nós, irmãos, não temos as nossas práticas mudadas, talvez nós nos emocionamos com Jesus, choramos com Ele, talvez nós nos alegramos com Ele, mas talvez ainda não nos convertemos, irmãos. E veja bem, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados, quem sabe você faz isso hoje de fato aqui, irmão. Quem sabe o Espírito Santo hoje convence você que você precisa se arrepender, lançar os seus pecados diante de Jesus, crer em Jesus, colocar a sua confiança nele, e a partir daí ter a sua natureza mudada, os seus hábitos mudados. Tornar-se um cristão envolve, irmão, uma mudança radical. É radical. Você quer emoção? Se torne um cristão. É radical, irmão. Você quer uma vida radical? Abrace a verdade tal como ela é em Jesus. Ser cristão é um convite a viver uma vida radical, uma vida diferente.
É um convite a abraçar a verdade tal como ela é. Olha o que diz o verso 22, 23 e 24. Está dizendo assim: livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é. Tornar-se cristão envolve renúncia diária do eu. Veja bem, ser cristão é ter uma cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Ser cristão é ter que renunciar, irmão. Você tem que abrir mão. Abrir mão de quem você era. Abrir mão das suas velhas práticas. Ser cristão é se livrar da antiga natureza, que nem Paulo diz aqui. Sabe, é abandonar o antigo eu, irmãos. É renunciar o antigo eu. É abraçar o novo eu recebido de Cristo Jesus. Isso é ser cristão. É abandonar a velha vida, irmão. É abandonar os velhos hábitos. O velho homem se corrompe. O novo homem é criado segundo Deus. O velho homem era por paixões descontroladas. O novo foi criado em justiça e santidade. Os pagãos se corrompem por causa da vaidade de seus pensamentos. O cristão tem a mente renovada pelo Espírito Santo. O cristão tem a sua mente renovada, tem a sua mente transformada. Veja bem, irmão, Adão tem que morrer. Adão tem que morrer todo dia. Todo dia quando você levanta, você tem que matar Adão, e a mulher tem que matar Eva. Você não pode deixar ele governar sobre a sua vida. Você não pode deixar Eva governar sobre a sua vida, sabe? E Adão e Eva, eles estão toda hora querendo vir para fora. O velho homem, a velha mulher, eles estão toda hora, irmão, querendo assumir o controle da nossa vida, sabe? A Eva que habitava em você, mulher, sabe aquela mulher que você era antes de Cristo? Ela está aqui, ó, querendo vir para fora, toda hora. Ela está querendo botar as garras de fora e dizer: não, é assim que você tem que andar. Só que você precisa de uma cruz para crucificar essa Eva toda manhã. O Adão, sabe o Adão que você era? Ele está todo dia aqui, ó, querendo vir, tomar o controle da sua vida de novo, homem. Sabe, ele quer que você volte a ser que nem você era. O Adão, o brabão, o machão, o dignadão, ele está ali, ó, dizendo assim, ó: vai lá, age assim. E sabe o que você precisa fazer? Você precisa crucificar esse Adão todo dia de manhã. Você precisa crucificar essa Eva todo dia de manhã. Você não pode dar espaço para que eles vivam, para que eles tomem o controle da sua vida, irmão. Você não vive mais segundo Adão, você vive agora segundo Cristo. Você não vive mais segundo Eva, você vive segundo Cristo. Não, mas eu sou assim, se faz para mim eu faço desse jeito. Não deveria, você não é mais Eva, você agora vive segundo Cristo. Não, mas se fizer para mim, agora eu devolvo do meu jeito. Não deveria, você não é mais Adão, você vive segundo Cristo, homem. Veja bem, o velho homem precisa morrer. A velha mulher precisa morrer todo dia. Eles estão ali, irmão. Sabe, eles não morreram, eles estão ali. É como o Martinho Lutero diz: eu achei que eu tinha afogado o velho homem nas águas do batismo, mas o desgraçado sabia nadar. Ele está todo dia ali, sabe, querendo voltar a tomar o controle. E sabe o que nós precisamos? Renunciar a ele. Renunciar o nosso velho eu. Nós precisamos muitas vezes nos humilhar, irmãos. Buscar viver segundo o novo homem que não se corrompe, irmãos. Um homem que foi renovado pelo Espírito Santo. Você, mulher, precisa viver como uma mulher que teve a sua mente renovada pelo Espírito. Você, homem, precisa viver como um homem que teve a sua mentalidade renovada pelo Espírito. Uma nova mente, uma nova prática, uma nova atitude. É para isso que nós somos chamados. É para esse estilo de vida. Por isso que eu digo para você que ser crente não é para qualquer um, irmão. Não é qualquer pessoa que quer fazer isso, irmão, abrir mão da velha vida. Não é qualquer pessoa que quer viver nesse padrão de vida. Nós queremos o evangelho mais light, que nós não precisamos abandonar quem nós éramos para estar na igreja. Não existe, irmão, comunhão entre as trevas e a luz. Não existe. Não tem como você ser um crente e viver como vivia antes. Abandone quem você era antes e confesse Jesus na sua vida e viva de acordo com o padrão dele para a sua vida.
Não há, irmão, comunhão entre luz e trevas. Ser cristão envolve livrar-se da velha natureza, envolve vestir-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente santa e justa como Deus. Então, se nós queremos viver um estilo de vida, um novo estilo de vida, precisamos romper com as práticas pagãs do passado. Precisamos abraçar a verdade tal como ela é. E Paulo vai dar uma terceira ênfase: abraçar a verdade somente não basta. Nós precisamos praticar a verdade tal como ela é. E isso talvez seja o maior desafio da vida cristã. Praticar, irmãos. Praticar a verdade tal como ela é em Cristo. Paulo, irmãos, preste atenção, Paulo sempre aplica o seu ensino. E a aplicação, ela tem esse propósito: fazer a pessoa ir à prática daquilo que está ouvindo. Então Paulo, ele ensinou até aqui. O que ele vai fazer? Ele vai aplicar. Ele vai dizer assim: agora vocês precisam viver desse jeito. A prática de vocês precisa ser essa. Paulo não apenas expõe os princípios para um novo estilo de vida, mas agora ele faz a aplicação desse princípio, desejando assim a transformação na vida dos efésios. E aqui, irmão, vai ficar um pouquinho mais pesado, mas preste atenção. Paulo, ele vai falar aqui do versículo 25, versículo 32, 5 pecados que a igreja precisa evitar. 5 pecados que os crentes precisam evitar. Pecados que falam de relacionamentos entre crentes. Ele está escrevendo à igreja. E 5 pecados que precisam ser evitados na vida da igreja. Preste atenção. Primeiro pecado que nós devemos evitar como crentes: a mentira. Um crente não mente. Olha o que diz o verso 25: portanto, abandonem a mentira. Qual o primeiro pecado que deve ser evitado na vida da igreja, na vida de um cristão? A mentira, irmão. Um crente, ele não mente. A mentira é a afirmação contrária aos fatos, falada com o propósito de enganar. A mentira, irmão, ela inclui toda espécie de trapaças. Veja bem, João 8,44, Satanás é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Por isso que um crente não mente. Toda vez que se fala a verdade, Deus está trabalhando em nós. Mas toda vez que se usa da mentira, é o diabo quem está agindo em nós. Veja bem, toda mentira falada por nós, ela tem alguém que está trabalhando, e não é Deus, é o diabo. Todo aquele que está usando de mentira está sendo influenciado por Satanás. Satanás é o pai da mentira. Satanás é aquele que trabalha com a mentira. Nós precisamos lembrar o que Jesus diz em Apocalipse 22,15: os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Está escrito lá: quem mente não herdará o reino dos céus. Os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Se eu perguntasse para você qual o primeiro pecado condenado na igreja primitiva, você saberia dizer? Atos 5, mentira. Ananias e Safira. Foi o primeiro pecado que foi condenado na igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a mentira destrói a comunhão da igreja. A mentira destrói a comunhão da igreja. Um crente não mente nem de brincadeirinha. Não, mas é só uma mentirinha. Nem de brincadeirinha. Nem mentirinha, nem mentirão, nem mentira. A mentira não faz parte da vida de um cristão, irmão. Veja bem, fale a verdade ainda que isso vai te prejudicar. Fale a verdade ainda que você vai ser prejudicado por falar a verdade. É melhor ser prejudicado por falar a verdade do que ser beneficiado por usar da mentira. Não use da mentira. Não use da mentira em nenhuma circunstância. Mas e se eu falar a verdade eu vou ter problema? Não minta, fale a verdade, tenha problema e assuma as responsabilidades do problema. Mas não minta. Não, mas lá no meu trabalho eu tenho que mentir. Não, você não tem que mentir. É escolha sua mentir.
Não, mas aconteceu uma situação, eu precisei mentir. Não, você não precisa mentir, você tem que falar com a verdade. Você tem que usar da verdade, independente do que aconteça, independente do resultado disso. A mentira não faz parte da vida de um cristão, nem de brincadeirinha, meu irmão. A comunhão, ela é edificada na confiança, e esse é o primeiro pecado que nós precisamos evitar. Um crente não mente. A mentira não faz parte da vida de um crente. O segundo pecado, a ira. O segundo pecado que deve ser evitado, irmãos, é a ira. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 26 e 27. Ele vai dizer assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que se ponha o sol, pois ela cria oportunidades para o diabo. Veja bem, irmãos, há dois tipos de ira. Há uma ira justa e há uma ira pecaminosa. Paulo está falando aqui no verso 26, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Ele não está dizendo que não pode se irar, ele está dizendo não seja controlado pela ira. Só que se você for lá no verso 31, ele vai dizer assim: livrem-se de toda amargura, raiva e ira. Essa ira do verso 31 é a ira pecaminosa. Essa ira do verso 26 é a ira justa. Há dois tipos de ira. E qual ira que nós devemos ter como cristãos? A ira justa, a ira santa, a ira que Moisés teve contra a idolatria. Ele se irou contra a idolatria. Essa ira de Moisés era uma ira santa. Jesus, ele entrou no templo e ele expulsou os cambistas de lá, irado. Só que essa ira de Jesus era uma ira santa. Essa ira nós temos que ter, irmão. A ira que vai contra aquilo que é errado, a ira contra o pecado, a ira contra o que é mal, a ira contra aquilo que prejudica outras pessoas. Uma ira justa, uma ira santa. Veja bem, se Deus odeia o pecado, o que nós como seu povo devemos ter? Ódio do pecado. Veja bem, irmão, se Deus, ele odeia o mal, se o mal desperta a ira de Deus, porque o nosso Deus, ele se ira, e a ira do nosso Deus não é como a ira do homem. A ira do nosso Deus é uma ira justa, é uma ira santa. O nosso Deus está irado contra o pecado, irmãos. O nosso Deus está irado contra o mal, e o que Ele espera de nós? Que nós venhamos a se irar contra o pecado e se irar contra o mal. Essa é uma ira justa, irmãos. Só que há três coisas que nós não podemos fazer quando nos iramos, irmãos. Veja bem, devemos nos irar de forma justa. Nós podemos nos irar de forma justa. Só que há três coisas que nós jamais podemos fazer ao nos irar. Preste atenção, porque isso aqui é instrução para você. Ao se irar, irmão, nós não podemos pecar. Veja bem, vocês podem se irar, mas vocês não podem pecar. Irai-vos, mas não pequei, e não pequem ao permitir que a ira os controle. Quando nós nos iramos, não podemos pecar, ou seja, a nossa ira tem que estar livre de orgulho e de espírito de vingança. Veja bem, nós podemos irar sim, não podemos pecar. E para não pecar, a nossa ira não pode estar baseada no orgulho. A nossa ira não pode estar baseada em espírito de vingança. Se estamos irados de forma orgulhosa, já pecamos. Se estamos irados, irmãos, de forma orgulhosa, já pecamos. Ao nos irar, irmãos, não podemos pecar. A nossa ira tem que estar livre de orgulho e de espírito de vingança. A segunda coisa que não pode acontecer quando você se ira, ao se irar, você deve acalmar a ira antes que o sol se ponha, que é o que ele vai dizer ali: e não pequem ao permitir que a ira os controlem. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Ou seja, ele está dizendo aqui: não armazene a ira muito tempo no seu coração, porque se você guardar a ira muito tempo, vai criar raiz de amargura, e se criar raiz de amargura, irmão, está perdido, é só para trás que vai andar. Então, ao se irar, irmão, não pode deixar a ira ficar armazenada, porque se a ira se armazenar, ela vai se tornar uma raiz de amargura no seu coração. Então veja bem, resolva logo, se ire e resolva logo.
não deixe com que a ira fique armazenada dentro do seu coração, porque você vai ficar amargurado. Você vai se tornar uma pessoa amargurada. A terceira coisa que você não pode fazer ao se irar, você não pode dar lugar ao diabo. Veja bem, irmãos, não deis lugar ao diabo. Ele vai dizer ali: acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Ao se irar, não dê lugar ao diabo. Sabe por quê, irmão? Porque o diabo, ele gosta de tirar proveito de pessoas que se iram de forma inadequada. Sabe, é como se ele estivesse esperando uma porta se abrir. E quando aquela pessoa se ira e é controlada pela ira, ele entra ali, irmão. E ele usa a ira errada, para os seus propósitos. Então veja bem, ao se irar não peque. Ao se irar não deixe com que o sol se ponha. Ao se irar não dê lugar ao diabo. Veja bem, meus irmãos, há duas maneiras erradas de se lidar com a ira. Isso aqui é muito importante, preste muita atenção. Há duas maneiras erradas de se lidar com a ira. A primeira delas, a ventilação da raiva. E o que é a ventilação da raiva? A pessoa que é explosiva, ela tira estilhaços para todos os lados, ferindo outras pessoas com seu descontrole emocional. Então veja bem, primeira maneira errada de lidar com a ira: a pessoa ela fica irada, e aí ela explode, e a explosão dela pega estilhaço até em quem não deveria pegar. Essa é uma maneira errada de lidar com a ira. Só que é uma segunda maneira errada de lidar com a ira, que é o congelamento da raiva. Então veja bem, há pessoas que se iram e explodem, e a sua explosão afeta pessoas que não deveriam ser afetadas. Só que há pessoas que elas congelam a raiva. Em vez dela jogar para fora, ela joga para dentro. Em vez dela explodir, o que ela faz? Ela guarda a ira, ela esconde a ira, ela joga a ira para dentro. Sabe qual é o resultado disso? Amargura. Então, porque ela não explode, ela esconde, guarda para si, congela a ira dentro do coração dela, e ela se torna uma pessoa amarga, uma pessoa triste, uma pessoa amargurada. Sabe qual a solução para lidar com essa questão da ira, irmãos? Sabe como a gente lida de forma correta com a ira? Com perdão. Veja bem, nem se explode, nem se congela, se perdoa. E sabe o que é o perdão? O perdão é como a Carol trabalha com limpeza de pele. O perdão é como asepsia, é como limpeza de pele. Sabe? Quando você perdoa uma pessoa, é como se você estivesse apertando até sair. A Carol faz limpeza lá, às vezes eu vejo o vídeo, né? Aperta até sair a impureza que está lá escondida debaixo da pele. Isso é o perdão. O perdão é como se você espremesse uma ferida, uma espinha, um cravo, até sair aquilo que está dentro de podre ali. Quando você perdoa, sabe o que acontece? O coração é limpo, a mente é limpa, a alma é limpa. Nós não resolvemos os problemas explodindo em ira e nem congelando a ira, mas perdoando, usando de perdão, fazendo uma asepsia da alma, irmãos, fazendo uma limpeza da alma, tirando tudo aquilo que está de impuro na alma, fazendo uma limpeza, uma faxina da mente, uma limpeza no coração. O terceiro pecado que deve ser evitado no meio da igreja é o roubo. Eu creio que ninguém está participando disso aqui, né, irmão? Mas o roubo, Paulo, ele condena o roubo. Ele vai dizer, no verso 28, quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Então veja bem, irmãos, o roubo inclui tudo que tem por objetivo tirar do outro aquilo que lhe pertence. Não é apenas roubar, mas é tirar de outro aquilo que lhe pertence. É ter o objetivo de usurpar uma pessoa. Paulo ele dá duas ordens: trabalhe para obter sustento e para ajudar os outros. Trabalhe para que você tenha com o que viver, mas para que você seja generoso para com outras pessoas. Ao invés de ser um parasita da sociedade, um cristão ele deve ser um benfeitor da sociedade. É para isso que Cristo nos chamou, não para sermos parasitas, mas para sermos benfeitores, homens e mulheres generosos. O quarto pecado que deve ser evitado na igreja, para uma melhor comunhão, é o linguajar sujo. Olha o que vai dizer o verso 29 e 30.
Vai dizer assim: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Não usem de palavra torpe, vai dizer em algumas traduções. Não usem de palavras sujas. Essa palavra torpe aqui, irmãos, o significado dela é árvore e frutos podres. É para isso que era usada a palavra torpe, para identificar uma árvore podre com seus frutos podres. Um cristão não pode ter a boca suja. Não tem. Um cristão não tem a boca suja, irmão. Um cristão não pode ter a boca suja. Sabe por quê? Porque quando o coração muda, a boca também muda. Quando o coração é transformado, a boca também é transformada. E Jesus vai falar disso, ele diz: olha, a boca fala do que há no coração. Por isso um cristão ele não pode ter a boca suja. O cristão não fala palavrão, irmão. Não fala, nem de vez em quando. Não, mas é que às vezes, cara, não deveria. Cristão não fala palavrão. Cristão não tem a boca suja, irmão. A palavra de um cristão é uma palavra que edifica, é uma palavra que traz vida. Ele usa a sua boca para edificar, ele usa a sua língua para abençoar. E abençoar não é dizer eu te abençoo, mas é para falar coisas que irão abençoar a vida de uma pessoa. Ensinamentos, instruções. A boca de um cristão não pode ser uma boca suja, irmãos. Nós precisamos entender que nós prestaremos conta no dia do juízo de toda a palavra que proferimos. Veja bem, não fale por falar, e cuide com o que você fala, porque as suas palavras, elas terão que ser dadas contas no dia do juízo. Põe para nós vamos botar um texto aqui, Mateus capítulo 12, versículo 33 em diante. Mateus 12, 33, olha o que vai dizer: uma árvore é identificada por seus frutos. Os frutos serão bons. Se a árvore é ruim, os frutos serão ruins. Raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, olhe como isso aqui é sério, como nós temos que cuidar o que falamos, quando falamos, para quem falamos. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Versículo 37, por suas palavras vocês serão absolvidos, e por elas serão condenados. É muito mais sério do que a gente pensa aquilo que a gente fala, irmãos. É muito mais sério do que a gente imagina. Nossa comunicação precisa ser positiva. Olha o que vai dizer o verso 29, a parte B: que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Veja bem, irmãos, a fala torpe entristece o Espírito Santo. A boca cheia, a boca suja, ela entristece o Espírito Santo. Quando nós falamos o que não deveríamos falar, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um vento, ele é uma pessoa. E Paulo vai dizer no verso 30, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então veja bem, todas as vezes que nós falamos o que não deveríamos falar, usamos palavras que não deveríamos usar, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus, irmãos. O Espírito no qual nós somos selados, o Espírito no qual habita em nós. Há um quinto e último pecado que Paulo vai citar aqui, nós vamos encerrando. Paulo ele vai citar o quinto e último pecado, a amargura. A amargura, irmãos, ela acaba trazendo problemas indescritíveis para a igreja. No verso 31 e 32 ele vai dizer assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Paulo usa aqui 6 atitudes pecaminosas, irmãos. 6, a partir da amargura, ele vai usar 6 atitudes pecaminosas no relacionamento. Ele vai falar da amargura. E o que é amargura? A amargura fala
de um espírito azedo. O que é uma pessoa amargurada? É uma pessoa que tem um espírito ressentido, que se recusa a reconciliar. Essa é a pessoa amargurada, ela é irreconciliável. Ela tem um espírito azedo. Paulo ele vai falar da cólera. Na minha tradução vai dizer raiva. O que é a cólera ou a raiva? Fala de uma ira temporária. Paulo vai falar para se livrar da ira. O que é a ira aqui? É uma ira mais sutil e profunda. Uma ira hostil, sombria e profunda. Paulo vai falar das palavras ásperas ou da gritaria. O que é a gritaria, irmãos? A gritaria fala de pessoas que erguem a voz numa alteração. Elas começam a gritar e até berrar uma com as outras. E está dizendo, se livre disso. No novo estilo de vida você não resolve as coisas gritando, você resolve as coisas conversando. A gritaria não faz parte da vida de um cristão, não faz parte da casa de um cristão, não faz parte da família de um cristão. Livrem-se da gritaria. Paulo ele vai falar para se livrar da blasfêmia ou da calúnia, né? Que é o que ele diz ali. O que é a blasfêmia ou a calúnia? Significa falar mal dos outros, especialmente pelas costas, difamando e destruindo a reputação das pessoas. Paulo vai falar ainda sobre uma sexta atitude que acaba prejudicando os relacionamentos, que é a malícia. O que é a malícia? Malícia significa má vontade, incluindo desejar e tramar o mal contra as pessoas. Sabe o que nós devemos fazer? Nos livrar disso. Paulo vai dizer, em vez de vocês serem amargurados, raivosos, irados, em vez de vocês usarem de gritaria, serem blasfemadores e maliciosos, o que vocês devem fazer? Ele vai dizer lá no fim do verso 32, em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros e perdoem-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Em vez de vocês andarem e viverem dessa forma, sejam bondosos, compassivos e perdoem. Em vez de vocês viverem segundo as pessoas desse mundo, andem de modo digno. Sejam pessoas bondosas mesmo quando as pessoas forem más com vocês. Sejam pessoas compassivas mesmo quando as pessoas não usarem de compaixão com vocês. Sabe como ele encerra dizendo, perdoem, mas não perdoem de qualquer forma. Perdoem como Cristo. A pergunta que eu faço: você tem buscado se revestir da nova natureza, renunciando o seu antigo eu? Tem buscado isso? Matar o Adão, matar a Eva diariamente? Você tem se dedicado a praticar a verdade tal como ela é, abrindo mão de todo o pecado que possa atrapalhar seu relacionamento com outros irmãos e outras pessoas? Uma última pergunta, irmão. Você tem buscado ser bondoso? Você tem buscado ser compassivo? Você é alguém que tem facilidade para perdoar os que ferem você, os que machucam você? Você tem essa facilidade de, eu preciso perdoar aquele irmão,
preciso pedir perdão para aquela irmã, para aquele irmão, para aquele meu amigo. Você tem essa facilidade, irmão, de perdoar aqueles que de alguma forma fizeram algo para você? Irmãos, nós somos chamados para esse novo estilo de vida. E nosso Deus não espera nada menos de nós do que isso. Deus não quer nada menos do que isso. A questão é, você está disposto, irmão, a abraçar esse estilo de vida? A viver dessa maneira, a perdoar, a ser bondoso, a ser compassivo, a abandonar a sua velha vida completamente e a viver como um cristão genuíno e verdadeiro? Pastor, isso é fácil? Não, irmão, é bem difícil, é muito difícil, e somente pela graça de Deus nós conseguiremos viver dessa maneira, somente pela misericórdia de Deus nós conseguiremos viver dessa forma, irmão. Então que a gente se coloque totalmente na dependência do Senhor, que a gente rompa com os velhos costumes, abrace a verdade, pratique a verdade e viva de uma forma que glorifique a Deus, como um genuíno cristão. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé? Que a gente abrace esse estilo de vida, amém, meus irmãos? Vamos fechar os olhos, vamos orar sobre essa palavra. Que você possa sair daqui essa noite, irmão, desafiado mesmo, e desejoso de viver conforme Deus te chamou para viver. Que você deseje viver uma vida segundo o padrão de Deus, segundo o propósito de Deus, uma nova vida, uma vida cristã genuína, uma vida cristã verdadeira. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te dar graças por essa noite, Pai. Queremos te dar graças pela tua palavra, Senhor. Te dar graças, Senhor, porque o Senhor sempre está ali, Senhor, disposto a nos corrigir, disposto a nos confrontar, disposto a nos transformar, Senhor. Senhor, nós queremos orar essa noite, Senhor, colocando as nossas vidas diante de Ti, Senhor, te pedindo, Senhor, a capacitação do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedindo que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele nos capacite a viver, Senhor, esse estilo de vida, Senhor. A vida conforme o Senhor nos chamou para viver, Senhor. Sim, Pai, nós queremos te pedir, nos ajuda a romper totalmente com a velha vida, Senhor. Se há pessoas aqui essa noite que ainda estão presas, Senhor, a velhos hábitos, as velhas práticas, a velhos pecados, que essa seja uma noite de romper na vida delas, Senhor. Que essa seja uma noite, Senhor, onde elas abrirão mão de tudo aquilo que tem as aprisionado na velha vida, Senhor. Que haja um rompimento total, Senhor, com o velho homem, com as velhas práticas, com as velhas atitudes. Senhor, nos capacita como igreja a abraçar a verdade tal como ela é, a praticar a verdade tal como ela é, a viver, Senhor, de modo digno para o qual o Senhor nos chamou. Espírito Santo, que essa noite o Senhor quebrante os nossos corações. Se há corações endurecidos aqui, se há pessoas insensíveis à tua voz, que o Senhor penetre o mais profundo desse coração, Espírito Santo. Que o Senhor visite esse coração essa noite aqui, Espírito Santo. Que o Senhor quebrante esse coração essa noite aqui, Espírito Santo, e traga ele, Senhor, a uma nova vida, e traga ela, Senhor, a uma nova vida, Senhor. Nós oramos te pedindo a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia, Senhor. Que o Senhor nos ajude a viver dessa forma. Que o Senhor nos capacite a viver dessa forma. Que o Senhor nos desperte a viver dessa forma. Senhor, nós oramos sobre a tua palavra. Que a tua palavra será cumpra o propósito para o qual ela foi comunicada, ensinada e pregada. Que o Senhor transforme-nos de fato. Que o Senhor santifique-nos, Senhor. Que o Senhor mude as nossas mentes, se elas ainda precisam ser mudadas. Que o Senhor nos traga convicção de pecado, Senhor. Que o Senhor nos leve ao genuíno arrependimento. Senhor, nos capacita a viver da maneira que o Senhor nos chamou. Do modo que o Senhor nos chamou. Nós clamamos por tua ajuda, Senhor.
Nós clamamos pela tua intervenção. Nós clamamos que haja transformação, que haja mudança, que haja, Senhor, a partir dessa noite, um novo estilo de vida na vida dos teus filhos que aqui estão. Uma vida santa, uma vida pura, uma vida, Senhor, que glorifica o teu nome, Senhor. Que o Senhor nos leve a isso, Senhor. Que o Senhor nos capacite a isso, Senhor. Que o Senhor nos dê condições disso, Senhor. Pode fazer. Nós oramos sobre isso, Jesus. A vida, nós oramos que o Senhor nos leve à aplicação. O Espírito Santo traz essa palavra, aplica ela ao coração dos teus filhos. Aplica ela a vida da tua igreja. Espírito Santo, que essa palavra ela se torne prática na vida do teu povo, Senhor. Desperta-os a isso. Capacita-os a isso. Capacita-nos, Senhor, como igreja a isso, Senhor. Nós oramos, Senhor. Nós queremos te honrar, Senhor. Nós queremos te glorificar. Nós queremos viver a vida de uma maneira digna, Senhor. De modo digno para o qual o Senhor nos chamou, Senhor. Que o Senhor nos molde a isso, trabalhe em nós para isso, nos capacite a isso, Senhor. Que a tua palavra penetre, Senhor. Que não haja solo, Senhor, duro o suficiente para que a tua palavra não penetre essa noite, Senhor. Que o teu Espírito, Senhor, ele conduza essa palavra. Que o Senhor traga verdadeira transformação no nosso meio. Que o nosso testemunho te honre, Senhor, te glorifique, te exalte, Senhor. Assim nós oramos, Pai. E assim nós queremos te glorificar por essa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Pode ligar a luz. Glória ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Um novo estilo de vida. Nós somos chamados a viver dessa forma, que nós venhamos abraçar isso, amém? Antes da gente despedir os irmãos, pegue aí, irmão, se você vai fazer isso essa noite, seu dízimo, sua oferta, sua contribuição. Saia do seu lugar e venha fazer isso agora. Em nome de Jesus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Não há nada. Nada melhor, não há nada. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Antes de orar, irmãos, nós temos avisos. Setembro só tem um aviso para dar, na verdade, né? Tem dois? Põe para nós lá, Estevão, rapidão, então. 2 avisos. Nosso encontro de casais, dia 16/9, uma noite com hambúrguer, uma noite abençoada. Os irmãos nos procurem, deem o nome que nós precisamos nos organizar, para que não fique muito em cima. Já estamos terminando o mês de agosto, essa semana termina agosto, já entramos em setembro, já fica tudo meio corrido. Então, nós teremos um encontro de casais no dia 16, às 20 horas, vai ser uma noite só para casais, amém? Que você possa dar o seu nome, que você possa estar aqui. O custo, irmãos, de R$50 é apenas para cobrir a despesa do hambúrguer e do refri, nada mais do que isso. Pegue sua esposa, seu esposo e venha estar conosco nessa noite, amém? E outro aviso, Estevão, qual é? Ué? Oi, Diogo. Diogo mesmo. Nunca te chamei de amor, né? Mas é um grande amor que sinto por você. Não podia deixar de passar em branco uma data tão especial. Afinal, são 18 anos de casados, né? Essa foto é uma das poucas que temos quando nós namoramos. Meu Deus, irmãos. Tempo que nunca vou esquecer de quanto nós aproveitamos. Desde o tempo da escola. Meu Deus. Amava quando ia lá para casa na sexta e voltava só no domingo. Lembra? O tempo que foi bom. Demoramos 6 anos para ter o Arthur. Por você, já tínhamos antes, né? Sempre querendo filhos. Meu Deus. Nosso maior presente, onde aprendemos o que realmente era amor de uma mãe e um pai. E a melhor coisa de nossa vida aconteceu. Jesus nos encontrou. Tivemos a grande graça dele em nossas vidas. E tudo mudou. Para melhor, claro.
Logo fomos fazer o que era certo, né? Nos casar. Data essa que jamais vou esquecer. Você me esperava no altar com os olhos cheios de água. E eu, nem se fala, né? E dali fomos caminhando, cada vez mais unidos, com Deus sendo o nosso foco. Não pensem que sempre foi um sonho encantado. Tivemos dificuldades, sim. Muitas, não foram poucas. Dores? Sim, tivemos. Mas acreditem, passamos juntos, um segurando na mão do outro, e Deus nos erguendo para cima. Deus nunca nos desamparou, e os anos passando, e cada vez mais unidos. E veio nosso segundo pacote de amor, a menina que nos mostrou o quanto Deus é perfeito e não erra. Nossos filhos são tudo para nós. Obrigado por ser tão presente na vida deles. Com certeza, você nunca será esquecido nas suas lembranças. Bom, eu só queria agradecer a Deus por ter te colocado na minha vida. Eu realmente não sei viver sem você, de verdade. Obrigado por ser quem você é, do seu jeitinho, pois é assim que te amo e sempre vou te amar. Te amo além do infinito. Te amo que chega a doer. Te amo, meu amor. Beijão. Amém, irmãos? Ed completou 18, ela diz 18, eu digo 16, mas faz bastante tempo que a gente está junto, irmão. 18 de namorado, 16 que a gente foi morar junto, se reunir aí dá bastante tempo já. A gente é novo, mas tem bastante, eu tenho 34, mas a gente está desde a juventude junto já. Esse final de semana a gente saiu dar uma passeada, né? Porque o pastor também tem vida, né, irmão? A gente saiu dar uma passeada. E a gente foi lá para Três Coroas, e é bem interessante a história que Três Coroas é uma das marcas que a gente tem como cristão. A gente trabalhou com igreja lá, irmão, a gente era bem novo na fé. A gente ia conversando, né? A gente ia todo sábado para Três Coroas e todo domingo para Três Coroas para pregar para 5, 6 pessoas, uma igreja totalmente diferente do ambiente que nós estávamos. A gente foi para lá, a gente conversando muito sobre isso. E é interessante que a gente prega sobre um novo estilo de vida que a gente pregou hoje aqui, e isso faz muito parte da nossa vida, né? É assim que a gente procura viver. Ninguém é perfeito, não somos e nunca seremos, mas a gente está sempre tentando viver esse novo estilo de vida na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos e na vida da igreja por consequência. Que você ore por nós, né? Que você nos ajude em intercessão, porque nós temos uma missão que não é fácil, irmãos. Se a gente não tiver pessoas nos ajudando aqui, irmãos, colaborando conosco, ombreando a causa conosco, também fica difícil para nós. Então que você nos ajude em oração, em intercessão, porque a gente está aqui com a convicção de que Deus ele tem muito a fazer através das nossas vidas para abençoar a vida de vocês. Amém? Eu amo essa mulher aqui, a gente está junto já desde muito tempo, né? E a gente está aqui, temos 2 filhos, eu queria ter mais, não dá mais, né? Tem dificuldade, a gente tem uns probleminhas, senão eu podia ter mais, né? Esse final de semana eu já queria voltar com ela grávida, não quis, né? Mas faz parte, né, irmãos? Faz parte, né? Não dá para conquistar tudo também. Amém, irmãos? Te amo, viu? Amém? Tinha 2 avisos e um era pegadinha, então, né? Os irmãos são brincadeira. Estenda sua mão para cá, então, irmãos, vamos orar pelas ofertas e depois vamos orar despedindo os irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por cada pessoa, por cada dízimo, cada oferta, cada contribuição que entrou aqui essa noite, Senhor. E por cada pessoa que tem, Senhor, sido fiel com essa obra, Senhor, sido fiel com essa igreja. Que o Senhor, Pai, possa continuar abençoando a vida desses irmãos, o seu trabalho, Senhor, a sua vida financeira. Que eles escolham, Senhor, da fidelidade para contigo. Que eles vejam a tua mão, Senhor, nos mínimos detalhes nas vidas deles, Senhor. Nós queremos, Senhor, te pedir, continue nos dando zelo, Senhor, sabedoria e entendimento por todo o dinheiro que entra aqui, pois nós sabemos que é o dinheiro do teu povo. É um dinheiro que pertence ao teu povo, não é nosso, Senhor. Que esse dinheiro seja sempre investido para a glória do teu nome, Senhor. Oramos também, Senhor, despedindo o teu povo essa noite, te pedindo que o Senhor conduza cada um dos irmãos de volta aos seus lares, Pai.
que eles tenham uma semana abençoada, Senhor, que as suas vidas venham ser abençoadas durante essa semana, e que acima de tudo, Pai, que eles peguem tudo aquilo que foi falado hoje aqui, e que eles levem isso para a sua vida diária, nas suas casas, na sua família, no seu trabalho, Senhor. Nós queremos te pedir, abençoa o teu povo, conduz o teu povo, Senhor, guarda o teu povo debaixo da tua potente mão para a glória do teu nome. Assim nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um agora e para sempre. Todos digam. Se você puder, irmão, aplauda Jesus bem alto. Dê a paz para esse irmão que está próximo de você. Nós estamos despedidos em nome de Jesus. Uma boa semana a todos. Irmãos, espera aí, rapidinho. Essa semana, irmão, nós tivemos um aniversário de penca, né? Então, o Nicolas estava de aniversário, a Rose estava de aniversário, quem mais? O Rômulo estava de aniversário, e a Duda está de aniversário, mas não está aí. Vamos cantar parabéns para os irmãos, se juntar os três dá para fazer o churrasco se eles dividirem os três, né, irmãos? Amém? Vamos cantar um parabéns para eles, então? 1, 2, 3 e... Parabéns para você. Muitos anos de vida, com Deus ao seu lado, com um novo por vir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. Amém! Deus abençoe os irmãos, muitos anos de vida, né? E paga a carne, irmãos, em nome de Jesus.